Os casos de dengue em Minas têm crescido. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, em 2015 os registros da doença ultrapassam 150 mil casos confirmados. O número é preocupante, pois é o terceiro maior dos últimos 8 anos. A doença dengue, também a chikungunya e o zika vírus são transmitidos pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Portanto, combater o mosquito é a forma de evitar as 3 doenças. Eu conversei com o médico imunologista que deu esse alerta. As chuvas de verão chegam trazendo também uma preocupação. Com o calor excessivo e água parada, aumenta-se o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, chikungunya e também do zika vírus. É sobre esse assunto que eu converso agora com o imunologista, o Dr. Rafael Antunes. Doutor, realmente é um período mais preocupante? O momento é um momento preocupante porque as chuvas de verão normalmente elas vêm em tempestades e o dia seguinte é ensolarado. E esse sol permite que essas larvas do mosquito proliferem e nós temos na nossa região também muitos lotes vagos, terrenos baldios que são mal cuidados. É um momento para a conscientização e a população começar a cuidar melhor disso, porque realmente são doenças que podem levar à morte. Falando um pouco então dessas doenças, quais são os sintomas, os principais sintomas que devem ser observados? Olha, os sintomas, é importante a gente não se ater a diferenciar uma doença da outra. Acho que o paciente ele tem que tomar uma atenção especial em caso de dor no corpo, mal-estar, febre, algumas manchas avermelhadas pelo corpo. Porque o diagnóstico entre as 3, ele é mais laboratorial. Então é importante que a pessoa procure o médico, procure o serviço de saúde para fazer o diagnóstico e aí sim o tratamento adequado. E importante também esse diagnóstico diferenciado entre as doenças porque na nossa região é uma região endêmica de dengue e agora com a entrada do chikungunya e do zika, que são novidades e com sequelas recentemente noticiadas pela TV, a gente precisa fazer um mapeamento da nossa região e como é que essas doenças estão na nossa região. Há também muita incidência de virose. Como a pessoa consegue diferenciar? Quais são os sintomas, então, da chikungunya, da dengue, zika vírus e quando é apenas uma virose passageira, o que merece atenção médica, mas não é tão preocupante assim? É verdade. Virose é um termo genérico que a gente usa, são infecções por vírus, né? As viroses, elas dependem dos sintomas de acordo com o local que acomete. Uma virose respiratória, ela pode cursar com tosse, ela pode cursar com coriza nasal, e são normalmente os resfriados, causados por rinovírus, adenovírus, são vários vírus que causam sintomas mais brandos, de febre e mal-estar. A gripe é uma virose, né, causada por um vírus, por isso que existe a vacina da gripe, é um vírus também potencialmente letal. A gente tem a vacina aí pelo influenza e o H1N1. São febre, dor no corpo, mal-estar, sim, só que de forma mais severa, né? Mais grave de uma forma geral do que as viroses respiratórias. Então, tem também viroses gastrointestinais dessa época do calor, que é diarreia, vômito, mal-estar. Então, o termo virose é importante a gente entender que qualquer sintoma de mal-estar, dor no corpo, hidratação, procurar um serviço de saúde, porque o diagnóstico tem que ser feito pelo profissional qualificado. Correto. No caso dos vírus transmitidos pelo Aedes aegypti, o senhor vinha dizendo das consequências. Quais são as consequências, inclusive a morte o senhor citou aqui? Para cada doença, quais são as consequências que se observam? Um dos assuntos que está na moda é a respeito da possível associação do zika vírus com a microencefalia. Bom, ainda são estudos, é um processo inicial de rastrear e de tentar associar isso aí diretamente, porque até então são casuísticas. É importante a gente entender que tanto a dengue quanto a chikungunya e a zika, que sintomaticamente ela é mais branda, são doenças que podem levar à morte. Então, cabe às pessoas a conscientização muito mais da prevenção do que do tratamento. A doença não existe tratamento, ela existe controle dos sintomas e abrandamento desses sintomas, com hidratação, analgésicos, repouso, mas não há um remédio para sarar essas doenças. Então, a melhor forma da gente sarar essas doenças é sarar a consciência de cada um, é melhorar o ambiente que a gente vive, é cuidar do lote ao lado da nossa casa e aí a gente faz nossa parte e melhora a vida de todo mundo. Ok, muito obrigada, doutor. Reforçando, então, nesse período, você é um agente que deve cuidar do seu lote vago, do lixo acumulado pelas ruas. Cada tampinha que acumula água pode ser ali o local de proliferação do mosquito. De volta ao estúdio da TV Norte.